Olá, bom dia. Estão todos bem? Tenho certeza que sim. Tudo passa e essa situação também irá passar. Meus amores, eu deixei uma atividade a semana passada, não é? Para que vocês falassem aí sobre os artistas brasileiros que se expressaram tendo como base, né, pano de fundo, o movimento pop art, não é? Vocês fizeram? O que foi que vocês descobriram aí sobre Ruben Sherman? Sobre o Cláudio Tosi? Pois bem, vamos colocar tudo isso em discussão e eu verei as atividades, não é isso? No retorno das nossas aulas, que eu espero que sejam mais rápido possível. Pois bem, eles eram representantes do movimento pop art. E vocês ampliaram um pouco mais o conhecimento de vocês sobre a pop art, sobre a famosa, né? Sobre a famosa frase American Way of Life, ou seja, o estilo de vida norte-americano. Nós precisamos, antes de dar início à nossa aula, que é a temática de número 7, para vocês já se localizarem aí, página 38, é necessário que nós façamos uma revisão sobre o que vem a ser a pop art, não é? Bem, então para que fique muito claro, para nós podermos entender o que era a pop art, nós precisamos contextualizar essa pop art, esse movimento, né? Não é no período em que ele de fato assim explodiu, houve um boom desse movimento pop art, ou seja, uma arte popular voltada para a cultura de massa, não é? Que também nós vamos entender o que vem a ser essa cultura de massa, mas primeiro vamos entender o que é essa pop art. Nós precisamos entender que após a guerra, a Segunda Guerra Mundial, por volta da década de 50, a guerra termina em 45, por volta do início de 50, a economia ela começa a crescer, tem um crescimento econômico muito grande, principalmente nos Estados Unidos. E a riqueza, ela vai começar a dar um acesso, ela vai ampliar essa busca, essa procura pela cultura. E as pessoas vão começar a querer, né, comprar, a querer adquirir produtos, porque a economia se instabiliza, né? Passou aquele momento da guerra, toda aquela incerteza da guerra chegou ao fim, então a economia se estabiliza, o poder de aquisição das pessoas também amplia, e aí o acesso à cultura também. E naquela época havia todo um movimento, não é? Uma necessidade, as pessoas começaram a ter TV em casa, começaram a ir aos supermercados e ver que haviam aquelas comidas industrializadas, enlatadas, porque há um grande boom com relação a tudo, a economia, a arte, a música, a dança, o cinema. É um período, a década de 50 é um período em que há uma produção musical, uma produção cinematográfica muito grande. E o consumo assim, começa a acontecer em exagero, as pessoas começam a consumir, né? Uma cultura de massa, que são produtos próprios para serem adquiridos mesmo pela grande massa, pelas pessoas, não é? Que tinham aí uma finalidade mais assim de você lucrar mesmo. Mas essa cultura de massa, a televisão é uma cultura de massa, Netflix é uma cultura de massa, ou seja, voltado para as grandes massas. Todos nós gostamos da Netflix e a Netflix é uma cultura voltada para essa cultura de massa, e a pop art ela era voltada para essa cultura de massa. Então, havia essa necessidade de consumir, e era o consumo em exagero. As pessoas foram perdendo o significado das coisas, e aí ninguém já sabia mais o que era vendido, o que estava sendo comprado, por que estava sendo comprado, se havia uma necessidade de ser comprado. Então as pessoas apenas compravam, e aí alguns artistas da época começam a observar. Aquele exagero do consumo. E aí começam a se questionar. E aí vão surgir perguntas, não é?
vai se surgir perguntas, por que tanto consumo? Por que consumir tanto? E aí eles começam a se utilizar das suas manifestações artísticas exatamente para começar a criticar todo esse consumo exagerado. Era um consumo sem... Não havia uma razão porquê de consumir, mas as pessoas, porque estavam com poder aquisitivo ampliado, não é? Então eles começaram a consumir em exagero, consumir por consumir. E aí é que por isso que eles explicam que é um movimento, não é? Que explorou essa cultura de massa, mas criticando toda essa cultura, não é? Olha só, para que tudo isso e por que tudo isso? É tão tal que se vocês tentaram ampliar o conhecimento de vocês e foram pesquisar um pouco a respeito de Andy Warhol, você vai ver que aquela obra que ele fez, não é? A Campbell Soup, você vai ver que ali era só um quadro, se não me engano, 38 quadros que ele ia expor em um museu. Eram 38 quadros, mas aí no momento da exposição, ele conversando com o organizador da exposição, eles chegaram à conclusão que se eles reunissem, né, deixassem todos próximos um do outro, o impacto seria maior. A capacidade de impactar e de fazer o observador pensar por que que uma pessoa tira 38 fotografias de uma lata de sopa, reorganiza todos esses quadros de forma a montar um único quadro numa proporção maior do que a necessária e coloca no museu, não é? Então ele queria questionamentos, ele queria perguntas, ele queria tocar o dedinho lá na ferida, de uma maneira bem crítica, não é? Ele queria perguntar para as pessoas, para que consumir tanto? Por quê? Só que a pop art, ela não era assim nada ingênua. Esse movimento artístico, ele não era assim ingênuo, ou seja, um grupo de jovens artistas querendo radicalizar, querendo apenas criticar. Não, ele existia, há um senso crítico e há um senso político nas manifestações artísticas baseados na pop art. Ela não é ingênua, não foram adolescentes, não foram artistas da época que resolveram apenas criticar por criticar. Há um senso político, tem todo um senso crítico ali. Ele está criticando aquele consumo exagerado. E as políticas que se voltam, não é? Apenas para o consumo, não é? Políticas que se organizam, leis que são organizadas, né? Para que abram-se maiores possibilidades de compra, que as pessoas tenham um poder aquisitivo razoável para comprar. Então não é um movimento ingênuo. Ele tem sim o senso crítico dele. As pessoas que o fazem, os adeptos desse movimento, eles têm uma visão crítica e uma visão política, entendeu? Então assim nós fechamos a temática de número 6. Não se esqueçam que no retorno das aulas eu irei conferir todas as atividades. E hoje eu passarei mais uma. Quero as datas, tudo direitinho, tudo bem explicadinho para que não tenha problemas. Pois vamos lá para a temática de número 7. Olha só o que nós temos aqui na temática de número 7. Arte é experiência. Olha só quem é que está aí. Pina Bausch, a bailarina alemã, muito conhecida. E logo após aqui a Pinar tem uma frase, né? Do nosso aqui maranhense ilustre, que nasceu aqui na cidade de São Luís, o Ferreira Goulart. E Ferreira Goulart, ele já começa nos instigando, não é? Ele já vai logo questionando. A arte existe porque a vida não basta. Você também concorda com isso? Ele também vai dizer que a arte, ela inventa
ela reinventa a realidade. A arte, ela inventa a vida e ela reinventa a realidade. Ou seja, uma vida por si só, viver por si só, do ponto de vista de Goulart, não era uma existência completa se não houvesse a singeleza, a beleza, a pureza, a reflexão, o pensamento, o questionamento por meio da arte. Fosse se apenas vivêssemos por viver, sem sermos instigados, tocados, sem ter os nossos sentimentos aflorados, sem poder sentir, sem poder ver e nos apropriar de toda a beleza que nos rodeia, né? E poder questionar tudo isso, viver seria apenas um acordar todos os dias, sair para trabalhar, voltar para casa, estudar e pronto. E a beleza e a leveza, e a música, e a beleza de uma música, e a extraordinária sensação de você poder assistir a uma peça de teatro, a uma exibição de uma orquestra sinfônica, não é? Então, a arte existe porque a vida não basta, precisa desse complemento. Isso do ponto de vista do nosso ilustre, né, maranhense, Ferreira Goulart. Mas voltando à temática, a temática faz o seguinte questionamento, não é? A arte é experiência? Para nós podermos responder com prioridade, nós precisamos entender o que vem a ser experiência. E de uma maneira muito prática, eu vou explicar para vocês o que é experiência. Bem, se eu disser para você que se você colocar a mão no fogo, vai doer a sua mão. Eu digo, olha, coloca a mão no fogo. Vai doer a sua mão, só que eu estou dando um comando. Lembrando que ninguém é para fazer isso. Eu estou citando como exemplo para poder explicar de uma maneira bem prática e didática o que vem a ser experiência. Eu digo, coloca aí a mão no fogo, tá doendo? Eu estou falando isso para vocês. Vocês estão diante da tela assistindo a videoaula. É óbvio que vocês não irão colocar. Mas se eu disser para vocês, quando a gente coloca a mão no fogo, dói. Só em você pensar na dor, você vai senti-la? É óbvio que não. Mas, se de repente, em algum momento, por uma situação extraordinária, você acaba tendo contato com a dor, contato com o fogo, você irá sentir na sua própria pele essa dor. Então, você não precisou acreditar na dor para que a dor acontecesse. De fato, você foi lá e por um descuido, não é? Você foi lá, a tua pele, a tua mão, ou então outra parte do teu corpo entrou em contato com o fogo, queimou e naturalmente você sentiu aquela dor. A experiência é isso, meus amores. Experiência precisa desse contato direto. Eu preciso ter contato direto com o objeto do meu estudo, para que eu possa ter uma experiência. Por exemplo, o isolamento que nós estamos vivendo hoje é uma experiência. Você está passando por todo esse isolamento, as sensações de medo, angústia, incerteza, não é? O próprio ato, coloca a máscara, tira a máscara, lava as mãos, passa o gel, não pode sair, evite locais públicos. Então, toda essa experiência, a chuva de informação que está caindo sobre nós e toda a nossa vivência dentro de casa, os sentimentos que estamos sentindo, né? Todas as sensações, a raiva, a irritação, não é? O querer resolver essa situação, tudo isso você está vivendo, então será uma experiência. Suponhamos que em um futuro bem distante, mas bem distante, quando vocês estiverem aí pelos seus 60, 70 anos, vamos supor que houvesse uma nova situação de uma pandemia, que não é o que queremos. Mas se acontecesse,
você já saberia exatamente quais são os sentimentos que os mais novos iriam ter. Olha, você vai sentir angústia. Olha, você vai sentir uma dor muito grande. Você vai sentir raiva, irritação. Vai ter uma hora que a televisão não vai mais atender a tua necessidade.